Oi? Só eu e a Jennifer estamos aqui na aula, o resto do povo, ó. Não, eu tô muito decepcionado, gente. Eu tô negativamente surpreso. Porque nunca teve uma adesão tão baixa. Pelo menos a gente tá aqui, né? Não é todo mundo que É, fartou. eu não posso me concentrar no lado negativo, mas estou feliz aí com a presença de vocês. Deixa eu ver, faltam quantas aulas para terminar, Lucas? Para terminar o ano ou para terminar nossa matéria? Eu acredito que falta, acho que duas de sociologia e mais duas de filosofia, certo? Isso dá quase 4, então a gente precisa correr. Não vai ter não acho que não vai ter semanas suficiente para a gente dar conta desse conteúdo, certo? Mas então aí eu faço umas aulas curtinhas em casa para a gente conseguir finalizar esse conteúdo, certo? Essa matéria. Certo? Acho que eu consegui Ó, povo. responder. Sem problemas, Nicolas, certo? Então deixa eu colocar aqui a apresentação da nossa aula de hoje. Eu tenho que correr e eu também não ajudo na preparação dos slides, né? Muito slide que eu faço para vocês, muita coisa escrita também. Deixa eu pegar aqui. Você pode pegar mais aulas, porque tem professores que já terminaram tudo. Nossa, então eu estou muito atrasado mesmo. Tem professor que já terminou. Bom, eu vou ver como que eu faço. Eu já conversei com a coordenação. Vou ter que gravar essas aulas para apresentar para vocês. Eu não sei se eu vou poder vir aqui na escola para apresentar essas aulas de forma mais oficial, com vocês participando ao vivo, ou vou perguntar certinho, certo? Então, antes de iniciar, por favor, envie o nome aqui para registrar a chamada de vocês. Então, tá. Então, começando aqui a cultura. Gente, como a minha tela sai da nossa aula pelo Meet, então vai ficar difícil de eu autorizar aí a participação de alguns, certo? Mas a aula ficará registrada para a posteridade. Então, vamos finalizar aí os slides da aula de hoje, aulas 43 e 44 de Sociologia, Cultura Midiática, Relações de Poder. Tinha mencionado aqui quais eram as ideias centrais da aula, o conceito sociológico de mídia, o papel social das mídias, mídia, cultura e comunicação de massa, as transformações da cultura e a indústria cultural, bem como seus objetivos, certo? Foi isso. Então, a gente falou sobre o consumo, a televisão, como eles eram ícones da propaganda, como que a mídia, o que a mídia faz, ela tenta noticiar, mas ela também tenta vender, certo? Ela tenta induzir determinado comportamento, que é aquilo que a gente estava mencionando de massificação. Através do próprio conceito de mídia que a gente analisou, a gente deu para perceber como o imperialismo funciona, como que a globalização funciona. Com a gente... Peraí, deixa eu colocar aqui o meu ponteirinho. Opções de ponteiro. Marca texto. Certo? Onde a própria palavra mídia, ela tem a raiz no inglês, certo? Ela deveria ser trazida pelo latim, mas nós tivemos influência aí da língua inglesa, o que já mostra os efeitos da globalização nesse tema trivial, nesse tema quase sem importância. Talvez vocês não consigam entender como isso se articula, mas a influência imperialista ela está presente até na linguagem, certo? Inclusive na forma como a gente está estudando. Então, deixa eu colocar aqui. Tem que ficar saindo para vocês entrarem. Então, às vezes, o papel da mídia, ela precisa estar nesse setor aqui, mediando a mensagem para nós, certo? Esse daqui, ponto. Essa aqui é onde eu estava finalizando esse conceito para a gente iniciar a aula. Então, a partir de agora, começa o conteúdo novo. Então, a sociologia, ela se interessa por esse fenômeno aqui, chamado mass media, certo? Ou a mídia de massas, certo? Que tem como fundamento padronizar comportamento, certo? Isso é muito curioso com a TV, o papel que a TV, não somente a TV, né? Agora com as fake news, com a influência das redes sociais, do WhatsApp, é extremamente fácil recrutar exércitos para fazer manifestações, para conseguir influenciar comportamentos, para você defender aí determinada ideia problemática, certo? Então, essa daqui é isso que a sociologia pretende estudar, esse mass media, certo? Com vistas a essa massificação,
que é o papel que a mídia, às vezes, incute, que é essa padronização de comportamento, que é a difusão de opiniões pré-formadas, construídas com a intenção de orientar e influenciar indivíduos e grupos, certo? Isso aqui é muito curioso, né? Dá até para a gente fazer um gancho com aquilo que aconteceu no estado de São Paulo. Os casos de Covid reduziram, induziu o comportamento, pessoas vão votar. Uma vez atendido aos interesses econômicos e os interesses políticos, a coisa já voltem a ficar em casa, nós vamos ver que decidiremos agora a vida de vocês, porque o que vocês deveriam fazer para nós, vocês já fizeram, certo? Então, é um exemplo bem didático para mostrar como que a mídia consegue fazer essa padronização de comportamento através dessa massificação, certo? Então, comunicação de massa. Os meios de comunicação em massa, particular, não interessam a sociologia, como eu havia mencionado no slide anterior. Ela não está interessada não interessa tanto esse caráter particular, certo? O que a ciência social pretende estudar é esse mass media que eu já mencionei, porque ele consegue atender o maior número de pessoas, certo? Fica mais fácil de perceber o comportamento que está sendo desenvolvido num número maior de pessoas. Certo? A existência de uma cultura de massa, como concebida hoje, que impera a padronização cultural, só é possível porque existem meios que permitem a transmissão de informações consideradas mais relevantes. Certo? Isso aqui tem o Huxley, ele falava, agora não sei se era o Huxley ou se era o George Orwell, que ele falava sobre nós teremos uma overdose de informação, de notícia, mas nós não teremos informação. Certo? É isso, a gente não consegue dar conta da velocidade da informação, das notícias, então alguém precisa filtrar essas notícias para a gente. E a partir do momento em que isso começa a ser funilado por um veículo midiático, então você já tem certos interesses orientando essa ou aquela matéria, certo? Que permitem a transmissão de informações consideradas mais relevantes. Mais relevantes para quem, fica a pergunta. E é uma das perguntas que a sociologia também faz. Adorno e Horkheimer, sobre o mass media. Então, uma citação desses dois autores que estudaram aí a indústria cultural. A comunicação de massa é aquela produzida por poucos centros de produção, ou seja, por alguém que domina os meios de produção, que é a classe dominante, que possui não somente dinheiro, mas poder e prestígio para conseguir influenciar as ações dos indivíduos. E de recepção difusa, consegue... O meio é único, só que ele consegue aí atender um raio bem maior, influenciando aí as pessoas, que são as classes trabalhadoras, produzindo uma cultura de massa de dimensão reificada, que é coisificada, alienada. É produzida em série, industrialmente, e não como uma expressão livre e crítica que tem como fim último o conhecimento, certo? Então, essa mídia, esse mass media, ele não está produzindo informação com vistas ao conhecimento ou o pensamento crítico, certo? Ele está trabalhando isso como se fosse uma moeda de troca, é dinheiro. Então, eles vão conseguir, eles vão priorizar, que é essa daqui, ó, o que é mais relevante será aquilo que não vai estar muito conectado ao conhecimento, é essa crítica, vai estar voltado aos interesses da classe dominante. Em outras palavras, a cultura de massa é produto trocável por dinheiro. A cultura de massa faz de tudo um dinheiro. Isso afeta até as pessoas, principalmente nas redes sociais, quando você começa a se vender como se você fosse um objeto, como se você fosse um produto para conseguir aí os seus likes, para conseguir aí as suas curtidas, para conseguir maior visibilidade, para conseguir compartilhamento. Certo? Esses são os efeitos também que a indústria cultural, o mass media também produz na gente. Então, a indústria cultural, mais uma citação aqui. O conceito de indústria cultural foi proposto por Adorno e Horkheimer, certo? A fim de excluir de antemão a interpretação que agrada aos advogados da coisa, esses pretendem com efeito que se trata de algo como uma cultura surgindo espontaneamente das próprias massas. Em suma, de forma contemporânea da arte popular. Então, a indústria cultural, ela poderia ser definida dessa forma, que trata como se algo que brotasse das próprias massas, mas não é isso que acontece. A arte e a indústria cultural se distinguem radicalmente desses fins aqui citados, certo? Então, se vocês se lembram da nossa aula, das nossas aulas anteriores,
onde tinha o saber, os saberes, a cultura erudita, a cultura popular, certo? A cultura popular, ela tem ela possui um certo tipo de verdade, porque é um conhecimento que nasce das próprias massas, as lendas, o conhecimento que eles possuem, certo? A indústria cultural não funciona desse jeito. Alguém está criando esse conteúdo e dando para essa classe trabalhadora consumir e incorporar os valores presentes, isso que está sendo oferecido. Certo? Theodor Adorno e Marx Horkheimer. O produto da indústria cultural não é um produto espontâneo das próprias massas. Ele brota das classes dominantes e atinge essas massas. A indústria do entretenimento, cinema, TV, música, etc., vendem determinados comportamentos, contribuindo para a padronização cultural. É isso que a indústria cultural faz. Ela está interessada nos comportamentos a serem desenvolvidos. E qual é o comportamento que a indústria deseja para a gente? Se ela for financiada principalmente por grandes empresas, ela vai querer consumidores. Ela não quer pensadores. Então é isso que esse é um dos comportamentos que serão induzidos, o comportamento do consumo, contribuindo para a padronização cultural. Não somente para o consumo, mas para os valores nacionalistas, imperialistas, defesa de certos preceitos econômicos. Isso tudo está envolvido, está implicado nos valores passados dessa indústria cultural, naquilo que ela está oferecendo às massas, mantendo a alienação e problemas sociais delas decorrente. Você tem uma interessante que eu vi um domus de yoga ao ar livre, certo? Então, existem empresas destinadas a oferecer entretenimento para algumas pessoas, só que não estão interessadas em oferecer casas, proteger as pessoas do frio, elas permitem que elas se deitem ao relento. Então, a mídia ela vai noticiar as pessoas na rua, só que ela não vai dialogar com a população para tentar encontrar alternativas para tirar essas pessoas da rua. Mais ou menos assim que funciona. Acho que o exemplo não foi tão feliz, certo? Então, a retificação coisificada e a alienação ganha aqui grande importância na sociedade capitalista. Então, esses conceitos aqui são muito importantes dentro dessa sociedade capitalista, porque é vantajoso não ter as pessoas alienadas e transformar elas em produto, em reitificação, reificadas. Quase tudo é tratado como coisa, inclusive informação é produzida como mercadoria. É o ápice, né? Você não noticia mais, você está vendendo informação. Nesse quadro também a cultura feita em série, industrialmente, para o grande número, passa a ser vista não como instrumento de livre expressão crítica e conhecimento, mas como produto trocável por dinheiro. Foi aquilo que a gente já mencionou, é que o comentário que eu dei para vocês, que eu ofereci, dos efeitos das redes, né? Onde nós mesmos nos coisificamos e tentamos nos vender, certo? Para Adorno, poderia existir uma cultura que nascesse das classes populares e se espalhasse pelo mundo. Poderia existir esse tipo de cultura. Um veículo de massa destinado às próprias culturas, mas a indústria cultural não brota das massas, certo? Ao contrário, ela é criada pelas classes dominantes para atingir a massa. As manifestações culturais são transformadas em mercadoria. Aqui está, acho que uma charge, inclusive retirada do material de vocês, tá? Que é uma moça, né? Oi, mãe, boas notícias. Estou exercendo o empoderamento do meu corpo em um mundo dominado por homens. Eu achei curioso, né? Porque, ao mesmo tempo que se apropria do discurso da liberdade do próprio corpo, está reafirmando os valores da objetificação, da coisificação, da sexualização, principalmente aqui da figura feminina, né? Então, esse daqui é um dos que a gente consegue perceber como a indústria cultural age. Ela se apropria de algumas coisas e vende o mesmo produto que já era vendido, certo? O padrão maior de avaliação tende a ser a coisa, o bem, o produto. Tudo é julgado como coisa, portanto, tudo se transforma em coisa. Difícil imaginar a vida sem os divertimentos proporcionados pela indústria cultural. Cinema, seriado, exposição de arte, música, são produtos criados para tornar a vida mais suportável. Então, vocês provavelmente devem assistir alguma série, algum filme, vão a algum evento cultural, certo? Isso ameniza a nossa vida amarga, infeliz, de pagar boleto todo dia, certo? Então, essas coisas, elas chegam para nos tranquilizar, para amenizar aí a nossa existência. Mas não é isso que Adorno afirma, certo? A indústria cultural, ela não está interessada em te oferecer prazer, ela está interessada em te oferecer distração.
O sistema inflado pela indústria dos divertimentos não torna, de fato, a vida mais humana. A ideia de exaurir as possibilidades técnicas dadas, de utilizar plenamente as capacidades existentes para o consumo estético da massa, faz parte do sistema econômico que se recusa a utilizar sua capacidade quando se trata de eliminar a fome. Então, existem problemas seríssimos no mundo. Existe a fome, existe a guerra, existe questões de saúde pública. A mídia ela vai informar esses problemas para a gente. Ela vai falar sobre os responsáveis, mas solução ela não vai nos oferecer. Ela vai simplesmente se agradar com esse espetáculo que será oferecido para nós. Aqui é a indústria cultural continuamente priva seus consumidores do que continuamente lhes promete. Certo? Aqui um Lazeiro tinha um comentário sobre os meios, por exemplo, vocês assistem determinadas séries. As séries que vocês assistem são diferentes daquelas assistidas pelas classes muito mais baixas. Certo? Inclusive, essas classes mais baixas, elas não vão ter acesso a esse lazer. Por quê? Porque muitos dos lazeres, eles precisam de dinheiro para acontecer, certo? Então, a indústria cultural, ela já começa a ser o divisor de águas aí. Existem coisas que são consumidas por classes diferentes. E é a partir daí que a gente começa a entender aí como ocorre a divisão entre as classes. Assim, a felicidade prometida nas grandes produções do cinema, ela seria enganadora, certo? O único intuito dessa mídia, dessa indústria cultural, é nos seduzir, é nos distrair, mantendo a desigualdade social e nos tornando alienados, certo? Inclusive aquele documentário Cabeça que vocês assistem, aquilo é uma forma de distração também. Oferece um certo conhecimento superficial para que vocês consigam entender uma fração da vida, só que os problemas eles vão permanecer lá. Não existe mobilização social. O mero conhecimento sobre a desgraça já é suficiente do que tentar modificá-lo, certo? Tudo é produzido por uma indústria a serviço da padronização de comportamento e não tem a espontaneidade que se espera na manifestação cultural. Isso aqui é um comentário que eu coloquei do Admirável Mundo Novo, onde até os jogos, eles criaram um jeito de ganhar dinheiro com o entretenimento dos jogos ao ar livre. Mas nosso tempo é curto, não vou conseguir comentar isso com vocês hoje. Então, o mundo pop. A cultura de massas pode ou não estar a serviço da indústria cultural. Nesse universo cultural, ainda há espaço para o que se começou a chamar de cultura pop. Então, existe os veículos de imprensa, existe a grande mídia, existe a indústria cultural e existe a cultura pop, certo? Cultura pop aqui seria os top 5, aquilo que está todo mundo consumindo no momento, os blockbusters, certo? É uma cultura pop, é uma cultura popular, só que diferente da cultura popular como nós vimos nas aulas passadas. Logo, temos a cultura de massa, então a gente tem a cultura de massa espontânea, que traz um conhecimento popular, regional ou nacional, certo? Nós temos a cultura de massa, que é produzida, a indústria cultural, aqui eu fui infeliz na digitação, e a cultura pop. A cultura de massa é diferente da indústria cultural, da cultura de massa que é produzida. E a cultura pop, ela tende a mirar os mesmos objetivos dessa massificação, certo? Essa expressão também veio do inglês, diz a cultura popular disseminada pelos meios de comunicação de massa, traduzindo a ideia de algo que é aceito ou aprovado pela maioria dos indivíduos. Aqui eu não consigo imaginar outro exemplo que não os filmes da Marvel, certo? Não é somente um filme de herói. Existem valores que são transmitidos naqueles filmes. A luta do bem contra o mal, os Estados Unidos salvando o mundo, certo? Isso são valores presentes em cada um desses textos, desses filmes, inclusive aquele que ganhou visibilidade, né, o Pantera Negra, que ele consegue aí atender a uma certa camada social, uma certa classe social, e consegue aí se disseminar. A indústria está interessada na visibilidade, nessa visibilidade, na causa, não, ela está interessada no lucro, então ela vai fazer um filme que vai agradar aí às diferentes identidades, né? Então é isso, daí são esses valores que são produzidos, essa cultura popular que é consumida por mais gente. E para conseguir fazer um filme
que precisa de assistir 22 sequências anteriores, é uma cultura pop, sim, certo? É por esse motivo que falamos arte ou música pop, são manifestações culturais populares. Tendências à massificação que costumam ganhar a atenção principalmente dos jovens. Aqui eu posso citar uma série, né? Olha só como que nossa realidade, como eu julgo que a minha realidade é semelhante à de vocês. Eu vou citar aqui uma série da Netflix. Fiz propaganda de graça. Black Mirror é uma cultura pop, certo? Tem adesão dos jovens, certo? Só que ao mesmo tempo eu dependo de um veículo de uma mídia para conseguir assisti-lo, preciso do pagamento para conseguir fazer, para consumir esse tipo de valor que essa série está me oferecendo, os documentários dentro dessa própria plataforma, certo? Então existe essa massificação. Mas o que isso são produtos da indústria cultural, reiteram os valores institucionalizados. Então, não são produtos da indústria cultural. A cultura pop, ela tende a agradar a maior população. Só que ela é um produto da indústria cultural. Então, ela vai estar reafirmando os mesmos valores e defendendo os mesmos interesses dessa indústria cultural. Então, existe essa diferença. Cultura popular, cultura de massa e cultura pop. Só que a cultura pop, ela vai estar muito próxima aí dessa cultura de massa que é produzida. Ela não é autêntica, né? A cultura popular é a soma dos valores tradicionais de um povo expressos em forma artística, como dança, objetos, ou nas crendices e costumes gerais. Aqui é o exemplo do frevo, exemplo da capoeira. Isso são culturas populares, certo? Diferente da cultura de massa, que é aquela que é produzida. Abrange todas as verdades e valores positivos, particularmente porque é produzida por aqueles mesmos que a consomem. Então, os negros, responsáveis por criar a capoeira, então eles mesmos vão fazer uso desses valores que eles mesmos criaram, diferente da indústria cultural, que criou algo para eles consumirem, não nasceu deles, foi dado a eles. Dado. Outros especialistas não demonizam a cultura pop, mas eles admitem a origem de uma sociedade massificada possa levar, muitas vezes, à dominação e à padronização cultural. Para finalizar nossos últimos slides, espero que dê tempo, por favor, dê tempo. Sociedade do espetáculo, querendo ou não, só correção desses exercícios, só semana que vem, vou gravar a correção dos exercícios e vou enviar para vocês, viu? Peço que vocês façam o quanto antes. Então, sociedade do espetáculo. Na sociedade midiática, no mundo da comunicação em massa, há o contato com as representações do que com o próprio mundo. Então, nós vivemos a sociedade do espetáculo. E nós não temos mais contato com a realidade em si. Nós temos o contato da realidade intermediada por uma tela, certo? Ou pela televisão, ou pela própria realidade virtual, certo? Acho que o tema nunca foi tão atual também, certo? Essa realidade aumentada, realidade virtual, a gente tá perdendo o contato com a própria realidade como um concreto. A realidade não é aprendida diretamente, mas por meio dos veículos de comunicação. Tem todo esse afastamento que eu mencionei para vocês, só que existe também a realidade que é aprendida através dos veículos de comunicação. Ou seja, ou eu vou assinar um jornal, ou eu vou curtir uma página no Facebook, para eu ter acesso a essas informações, ou essas informações elas vêm direto para mim através do WhatsApp, da máquina que impulsiona notícias, certo? Então eu vou estar tendo contato com a realidade através desses veículos, certo? O que compromete a leitura da própria realidade, porque cada um desses veículos, inclusive cada veículo desse, possui dentro dele outras células que também fazem sua própria leitura da realidade. Isso afeta a população inteira, que vai estar coletando interpretações singulares através oferecidas por esses meios. Ou seja, a interpretação que nós estamos tendo do mundo está sendo influenciada por esses veículos, certo? Na imprensa, percebe-se um interesse crescente em transformar essa leitura num sucesso do ponto de vista econômico. Ou seja, se uma notícia está dando ibope, ela vai continuar sendo noticiada, porque esse é o interesse dos veículos, dos grandes veículos de imprensa, certo? Conseguir sucesso, conseguir visibilidade, certo? Não interessa o fato em si mesmo, mas a maneira de interpretá-lo, torná-lo uma coisa, um produto, uma mercadoria e fazer ele ser consumido em larga escala. Espera-se que os jornais e revistas transmitam informações de modo neutro e imparcial, mas não é isso que acontece, né? Não tem apenas a função de noticiar. O que esses veículos fazem é opinar informando ou informar opinando. Essas opiniões dependem, sobretudo, dos interesses dos proprietários desses veículos de comunicação. Eu acho isso muito engraçado, porque o jornal que você assiste na Globo é um jornal completamente diferente daquele que o SBT oferece e aquele que a Band
também disponibiliza. E completamente mais diferente ainda do que aquele da Record. Cada uma dessas empresas, cada um desses veículos possui interesses específicos. Às vezes eles acabam convergindo para um interesse em comum, mas eles vão defender esses interesses através da leitura que eles vão oferecer da própria realidade. Isso o exemplo da grande mídia, certo? Mas nos veículos também pequenos, na internet, eles também possuem, às vezes, essa defesa desses interesses. Por isso que a gente precisa estar muito atento e ter contato, de novo, com a realidade. E ir atrás de informação, né? Não ser apenas o receptor passivo dessas informações. Independente das opiniões, qualquer reportagem percebe-se na luta de veículos da imprensa. Então, existe uma luta para conquistar cada vez mais audiência. Por isso, o fenômeno de espectralização da notícia é o sensacionalismo moderno. Eles vão tornar uma notícia um espetáculo, certo? E através disso que eles vão fazer, comprar determinada revista, assistir determinado canal, assinar, curtir determinada página, certo? Preferirem este ou aquele site, é o grau do espetáculo que o veículo proporciona. Guy Debord, com certeza não é assim que se pronuncia, ele é o autor da Sociedade do Espetáculo, certo? Ele analisou sociológica e filosoficamente essa noção de espetáculo. Todas as vidas das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresentam como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era vivido diretamente tornou-se uma representação, certo? Então, esse espetáculo funciona como um instrumento de unificação. Ele é expressamente o setor que concentra todo olhar e toda consciência. Então, eles vão pegar uma notícia, vão torná-la um espetáculo, e através desse espetáculo eu vou unir determinadas classes da sociedade, e a partir disso eu vou agir de forma prática no mundo. Eu vou influenciar a ação das pessoas dessa forma. Então, toma-se consciência do mundo muitas vezes pela espetacularização oferecida pelos veículos de comunicação, no movimento de unificação, que é o caso da padronização cultural, certo? Há quem defenda que a mídia não tem esse poder, que ela não consegue influenciar dessa forma tanto assim, certo? Essa dominação cultural, certo? Porque a mídia ela só trabalha com imagens, certo? Mas isso aqui está errado, certo? Debord, o autor da Sociedade do Espetáculo, fala que o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Então, existe aí a troca de informação, a conversa que nós teremos de forma particular ou coletiva, elas vão trazer os efeitos da influência dessa mídia que trabalhou com imagens. Certo? A mídia, ela influenciou o comportamento de vários indivíduos através dessas imagens que ela ofereceu. Isso daqui era uma declaração do Bergson. Bergson, ele define a matéria como um conjunto de imagens, né? Eu acho isso propício para a disciplina. Por quê? Porque se a realidade é um conjunto de imagens, a mídia trabalha com imagens, então a mídia ela vai influenciar a realidade que vai oferecer para essas pessoas e a ação delas também, através dessas próprias imagens que são a realidade. Mas isso era só um comentário mesmo. Se a mídia só trabalhasse com imagens, que não tivesse relação alguma com a vida social, seria exagero dizer que ela teria esse poder que estamos informando. Porém, as imagens são um meio para estabelecer relação entre indivíduo e, portanto, elas não são inofensivas, certo? Essas imagens e a cultura se tornam mercadoria. Através dessa mercadoria será vendida para a gente, certo? E para finalizar aqui o trecho presente no material de vocês, do Debord, o mundo presente e ausente que o espetáculo faz ver é o mundo da mercadoria dominando tudo que é vivido. E o mundo da mercadoria é assim mostrado como ele é, pois o seu movimento é idêntico ao afastamento dos homens entre si em relação a tudo que produz. Então, isso que a sociedade do espetáculo vai fazer, vai distanciar os homens e transformar tudo em coisa, certo? Lucrando com notícias e mirando a padronização do comportamento, certo? Com isso eu finalizo, gente, a nossa aula de hoje. Alguma dúvida? Certo? Vou gravar a correção dos exercícios, certo? Vou disponibilizar para vocês. Vai ficar mais fácil vocês assistirem essa correção para fazerem os exercícios do plural. Mas, por favor, façam, certo? Pouquíssima gente tem feito os exercícios, pouquíssima gente está entrando aqui para a nossa aula. O ano não acabou, gente. Eu conto aí com a participação de vocês. João Pedro, presidente, antes que esqueça,
vai ter aula quinta? Não tem. Eu vou confirmar com a Jaque e envio mensagem para vocês no grupo, certo? Aí eu notifico vocês, certo? Mais alguma coisa? Não? Bom, gente, eu agradeço aí a presença, certo? Atento aos exercícios que irei liberar e às aulas futuras também irei gravando e disponibilizando para vocês, para a gente conseguir colocar em dia a nossa matéria, certo? Eu já ia mandar boas férias. Todos nós queremos. Está todo mundo muito cansado, mas o ano ainda não acabou. Está acabando, 2020 está acabando, certo? Eita, ano estranho. Certo? Gente, valeu e até mais.